Duvido este presidente que fala que são é o pai, né, dos pobres e que os multiplica, andar nas ruas do nosso Brasil, assim como o ex-presidente Jair Bolsonaro andava. Eu sei que é desesperador, caros deputados de esquerda, ver uma Avenida Paulista muito cheia. É a primeira vez que eu vejo um presidente sem povo. É a primeira vez que eu vejo um presidente que não consegue colocar massas na rua para poder apoiá-lo. E eu quero dizer algo aqui que eu sei que vossas excelências desejam: a prisão de Bolsonaro. Vocês querem a prisão de Bolsonaro. Prendam Bolsonaro e vejam o Brasil parar. Olha só o que aconteceu ali durante a sessão. O clima ficou tenso, o pessoal da oposição não aguentou porque o Nicolas realmente falou verdades que provocou ali os deputados da esquerda, que são apoiadores de Lula e que quiseram interromper a sessão, e no final deu até uma treta ali. Olha só as provas e aquilo que Nicolas Ferreira apresentou ali para todo o Brasil ver, que deixou os esquerdistas de cabelo em pé. Confira agora essa fala aí, porque realmente, pessoal, estamos vivendo um estado de exceção no Brasil, onde nem se pode mais falar a verdade. Eles querem ver todos da direita presos. Isso não é democracia. Não tem liberdade de expressão no Brasil. Mas veja agora o que Nicolas vai falar. Ele vai mostrar provas, vai apresentar que fatos verídicos, e a esquerda não gostou. E olha só o que aconteceu. Já dá um like, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito para fazer parte dessa família. Voltamos logo em seguida. Fizeram de tudo ontem para que a gente não falasse a respeito do dia 25 de fevereiro de 2024, um dia histórico, para poder mostrar não só para nós mesmos, mas para o mundo, de que a direita existe e persiste aqui no nosso país. E há aqueles que digam ainda que foi 185 mil pessoas. Quem calculou foi a Dilma e quem conferiu a conta foi a Miriam Leitão. Realmente é impressionante o que eles fizeram para desestimular as pessoas a irem na Paulista. Disseram que teriam trovoadas, disseram que teriam manifestações de torcidas organizadas, e inclusive disseram que quem dissesse um ai contra ministro do STF sairia de lá preso. Essa é a nossa democracia, onde a Polícia Federal, que é uma instituição que tem um prestígio da sociedade, mas que está se prestando a um papel ridículo de ser fiscalizador da opinião pública alheia. Eu jamais irei pedir aqui a cassação de nenhum deputado de esquerda meramente porque eu discordo de suas ideias. Afinal de contas, essa é a liberdade que nós temos. Caso contrário, isso não é liberdade. Isso chama-se uma tirania velada de liberdade. Agora, a posição que nós estamos hoje aqui no nosso país realmente é impressionante. Nós temos ouvi aqui uma deputada dizer que o Brasil voltou. E eu digo, de fato, o Brasil voltou, deputado Salles. O Brasil voltou a ser em vergonha internacional. O nosso presidente Lula é uma persona não grata, não somente em Israel, como também aqui no Brasil. Duvido este presidente que fala que são é o pai, né, dos pobres e que os multiplica, andar nas ruas do nosso Brasil, assim como o ex-presidente Jair Bolsonaro andava. É impressionante que na época das eleições ele dizia, e quero recordar aqui ao povo brasileiro, de que somente com uma cervejinha ele resolveria a guerra da Ucrânia e da Rússia. E agora simplesmente ele se mostra um inepto, uma pessoa incapaz de fato solucionar os problemas tanto lá de fora e muito menos aqui de dentro. Pela primeira vez nós tivemos fuga de presidiários de segurança máxima. Afinal de contas, tiveram um belo exemplo também de um ladrão sair ali de Curitiba, onde nunca deveria ter saído. Nós temos também o recorde de queimadas da Amazônia. Está aqui o ex-ministro Salles, que tomou pancadas de tudo quanto é lugar, assim também como o Bolsonaro. E hoje, os artistas, os deputados aqui de esquerda, que os vejo aqui, estão simplesmente calados, em silêncio. Até mesmo porque bateu o recorde do recorde. Tinha batido o recorde de fevereiro do ano passado, e agora bateu mais um recorde, mais de 3 mil queimadas na Amazônia. Mas não é somente esses recordes que o nosso presidente Lula atinge. Ele também atinge o recorde de mortes do então genocida Bolsonaro, como eles gostavam de o acusar, na morte dos Yanomamis.
hoje já ultrapassou a marca do então último ano de Jair Bolsonaro. Ou seja, nós estamos vendo um país que infelizmente dá caminhos, passos largos a de fato não uma ditadura, porque eu acredito que nós já estamos em uma. Afinal de contas, quando você percebe que os parlamentares que são abarcados pela Constituição Federal não podem chamar o presidente da República de ladrão. Caso contrário, é até retirado aqui as palavras do seu discurso ou até mesmo recebem processos quanto a isso, assim como eu estou sofrendo processos por ter chamado Lula daquilo que de fato ele é. Então, meus senhores, nós abrimos aqui um pedido de impeachment para o Lula e quero lhe recordar aqui, trazer à memória algo que aconteceu não muito distante da nossa história. Quando foi protocolado o impeachment da Dilma aqui neste parlamento, Eduardo Cunha não tinha brigado ainda com o presidente da República. Então, Dilma, ao protocolar o pedido de impeachment, também não há nenhum atrito, acredito aqui, entre os poderes para ser colocado aqui o pedido de impeachment do presidente Lula. Eu não vou dizer que eu torço para a briga, eu torço de fato para que esse país saia das mãos de poucas pessoas que envergonham o nosso Brasil verde e amarelo. E é impressionante como cada dia que passa fica mais difícil aos defensores do então presidente Lula o defendê-lo. E eu acredito que vai chegar um momento onde ocorra conflitos de interesse, porque diferentemente da direita, a esquerda tem um projeto de poder pelo poder. Você vê, por exemplo, Guilherme Boulos, pré-candidato a prefeito de São Paulo, chegando na casa da sua vice de Celta. Olha que homem humilde, homem humilde, gente, que homem humilde. Olha só o Lula, né, com os pais dos pobres, né, andando de jatos pelo mundo, de lua de mel. É muito amor, mas esse amor custa extremamente caro. Eu sei que é desesperador, caros deputados de esquerda, ver uma Avenida Paulista muito cheia. É a primeira vez que eu vejo um presidente sem povo. É a primeira vez que eu vejo um presidente que não consegue colocar massas na rua para poder apoiá-lo. E eu quero dizer algo aqui que eu sei que vossas excelências desejam: a prisão de Bolsonaro. Vocês querem a prisão de Bolsonaro. Prendam Bolsonaro. Prendam Bolsonaro. E vejam o Brasil parar. Porque as pessoas, antigamente, elas não tinham tanto interesse, de fato, na política. Mas se há um homem que mudou essa ótica das pessoas, foi Jair Bolsonaro. E quando fala-se o nome deste homem aqui, é impressionante. Parece que os ouvidos da esquerda não conseguem ouvir a palavra Jair Bolsonaro, causam arrepios. E eles são tão democráticos, são tão republicanos, que eles querem simplesmente colocar todos os seus opositores atrás das grades. Agora eu quero dizer para vocês, as pessoas estão vendo isso. Não precisa quer caçar minha palavra também, deputado? Não consegue ouvir o contraditório? Porque eu ainda tenho mais 1 minuto. Se for necessário, eu fico aqui mais 1 minuto, falando nada, mas vai ter que me ouvir. Viva a democracia, senhor deputado. O senhor tem que me ouvir. Assim que é a democracia. Não consegue ouvir o contraditório? Mas nós vamos continuar falando. Eu vou falar bem baixinho, para você ouvir bem alto. Prenda Bolsonaro. E você vai ver o Brasil parar mais uma vez. E pode ficar em paz, que eu sou um homem muito paciente. Eu não tenho pressa. Um dia Lula vai passar. Um dia os poderosos que estão aqui vão passar. Mas há uma geração que está se levantando. Uma geração que ouviu o que de fato é a verdade e tem batalhado por isso. Então fiquem em paz, porque olha lá, ele não aguenta ouvir, senhor presidente, ele não aguenta ouvir. Mas vai ouvir, eu tenho mais 20 segundos. Vamos aguardar aqui. Eu sou um homem paciente, pelo visto o senhor não é. Mas eu vou aguardar. Falta mais 10 segundos. Mais 10 segundos. 9 agora, 8, 7 agora, senhor presidente. Faltam 5, 4. Viva a democracia que o senhor nunca aplica na sua vida. Eu peço até desculpa por falar isso aqui, mas é um negócio necessário. O Brasil é um verdadeiro cabaré. Esse é o sentimento que eu tenho. É um verdadeiro cabaré, é muito difícil dar certo. Sabe, a gente chega aqui na Câmara, no Congresso Nacional, dá um desgosto tão grande de ver a que ponto a política chegou.
O governo Lula ameaçando tirar cargos e verbas dos deputados que assinarem seu impeachment. Sabe, eu não vou nem falar que isso chega a ser criminoso, porque todo mundo sabe que é criminoso, mas é tão vergonhoso o povo brasileiro tomar ciência de que o governo está ameaçando o deputado, ameaçando tirar cargo, tirar verba, porque não quer ser impeachmentado. Qual é a moral desses deputados? Qual é a moral desses deputados diante da sociedade? E aqui eu não estou falando nem dos deputados de esquerda não, sabe? Eu gosto da previsibilidade dos deputados de esquerda, principalmente daqueles que são mais aliados ao Lula. Aí eu sei que não presta mesmo, porque para estar aliado ao Lula, um bandido, tem que no mínimo seguir os passos do seu líder, e eu não estou falando deles. Agora aquele deputado que se vende como o cara que é livre, que é autônomo, alguns dizem até que é oposição, vai ver a votação, tá lá, vota quase que 100% com o governo Lula. Numa hora importante, tem medo. Aí vai o Lula e ameaça tirar carga e verba, aí fica com medo, tira a assinatura, é uma vergonha. Eu chego a dizer que na verdade esses são as prostitutas da política brasileira, que se vende, literalmente se vende. Como é que o Brasil dá certo desse jeito? Eu estou falando aqui até como desabafo. É muito bom saber que ninguém vai pegar nessa munhecazinha aqui, ó. Ninguém vai pegar nessa munheca. Eu não tenho cargo, governo Lula não me dá verba, fui eleito para ser oposição, vou ser oposição, continuo achando que o Lula é o bandido. Mas é muito difícil o Brasil dar certo desse jeito. Então eu externo aqui o meu repúdio a esse governo Lula, o meu repúdio ao líder do governo na Câmara dos Deputados, Guimarães, que foi quem trouxe esse recado. Guimarães esse que infelizmente é do meu estado, mas que trouxe esse recado para as lideranças de todas as bancadas aqui da Câmara dos Deputados. É uma vergonha, é criminoso, é absurdo, infelizmente isso mostra que o Brasil está se tornando um cabaré. Obrigado, senhor presidente. Pois é, pessoal, você viu aí que realmente a tolerância da esquerda é zero. Eles falam que a democracia voltou, que o Brasil voltou, mas eles não toleram ouvir por 10 minutos a oposição falar. Por quê? Porque realmente não desce na garganta deles ouvir a verdade. E Nicolas Ferreira tem sido ali um corajoso deputado que tem apresentado a verdade. E, pessoal, ele poderia até se candidatar a presidente da República, que eu tenho certeza que teria chance. O problema é que ele ainda não tem idade, né? Ainda vai faltar alguns anos, porque tem que ter 35 anos para se candidatar. Mas isso a esquerda está ali de cabelo em pé, porque sabe, daqui a pouco ele se candidata a senador da República e pode até se tornar um próximo presidente do Brasil, quem sabe daqui a alguns anos. E olha só também, nós vamos mostrar aqui agora, porque ontem, pessoal, olha que absurdo. O pessoal do MST foi ali na Câmara dos Deputados e recebeu uma homenagem. Teve alguém ali que quis homenageá-los e fizeram uma sessão. Só que, além de ser um absurdo querer homenagear o MST, uma turma que invade terras, tem um segundo absurdo ainda. Eles fecharam a Câmara dos Deputados ali, a sessão, e não deixaram ninguém mais falar, só eles que podem falar. Ou seja, você vai ver aqui um trecho da fala do ex-ministro de Bolsonaro, do Meio Ambiente, que vai falar aqui exatamente sobre essa censura que os deputados de direita sofreram ali na Câmara dos Deputados, porque eles não querem ouvir a verdade. Tudo que eles querem é calar a verdade e só eles podem ter voz. Veja agora aí o que aconteceu ali e o que eles falaram logo depois dessa sessão, esse desabafo, porque realmente já virou uma vergonha. Nós voltamos em seguida. Estiveram todos unidos hoje para acompanhar essa vergonhosa sessão solene para um grupo que nada mais é do que uma facção criminosa que atua no Brasil praticamente impunemente nos últimos 40 anos. A CPI do MST deixou clara, explícita à sociedade brasileira as duas principais facetas dos crimes praticados pelo MST nesses 40 anos. De um lado, a destruição da propriedade privada, da produção agrícola brasileira, do direito de propriedade, elementos fundamentais do desenvolvimento de um país,
e que vem sendo fustigado, atacado por esse grupo criminoso que se reúne e atua nos últimos 40 anos. Aliás, nesses 40 anos, houve um único hiato em que esse pessoal se recolheu. Foram os 4 anos do presidente Bolsonaro, em que, conforme dito pelo próprio João Pedro Stedley, numa entrevista dada num canal de televisão, eles deixaram de invadir porque tinham medo da resposta do Estado e dos proprietários, demonstrando que quando o Estado quer, o crime não acontece. E quando as pessoas têm condição de utilizar os meios para a própria legítima defesa, não só sua, como da sua propriedade, também os crimes não acontecem. Mas não foi só a faceta contra os agricultores, dos crimes praticados por essa facção criminosa nos últimos 40 anos, não foi só essa faceta que ficou clara durante a CPI do MST. Também ficou muito claros os crimes cometidos pelos líderes em cima dos liderados. Enquanto os líderes enriquecem, os liderados continuam vivendo na miséria, continuam vivendo na pobreza, continuam vivendo sem as mínimas condições de sobrevivência dentro dos acampamentos e assentamentos. Mas, não obstante, os seus líderes têm casas maravilhosas, carros ótimos e uma série de vantagens patrimoniais que os demais não têm. Nós vimos também durante a CPI o quanto de desvio associações e cooperativas fazem com o dinheiro público que lhes é transferido através de programas como o Pronaf e vários outros, que, se utilizando de uma narrativa correta, servem de meio para que alguns se locupetem com o dinheiro público. A sessão de hoje na Câmara dos Deputados espelha tudo isso que nós vimos. Uma série de pessoas utilizadas como massa de manobra para encher o plenário, para bater palma para um monte de falsas verdades ditas pelos líderes e para vaiar, evidentemente, os deputados da oposição que trazem um pouco de luz, um pouco de verdade. Essa situação ocorrida hoje aqui na Câmara dos Deputados, aliás, com a vergonhosa presença de lideranças diplomáticas de Cuba e Venezuela, 2 ditaduras sanguinárias, criminosas. Fala-se de democracia, luta pela democracia. Onde há democracia nesses países que vieram hoje apoiar o MST nessa sessão solene? Países de onde tem a Farc, movimentos criminosos, supressão de democracia, crimes, assassinatos, estavam aqui alinhados com o MST no dia de hoje. Uma situação vexatória para o nosso parlamento permitir que uma organização criminosa comemore seus 40 anos nessa casa. Daqui a pouco, nessa toada, o PCC vai pedir também sessão solene na Câmara dos Deputados. Eu queria aqui passar a palavra aos nobres colegas que, não só na data de hoje, mas ao longo da CPI do MST, travaram esse importante combate para demonstrar à sociedade brasileira tudo aquilo que ficou explicitado durante a CPI. Muito obrigado. Uma nota de repúdio a essa sessão solene, capitão Alden. Fala bem. Essa nota de repúdio será assinada também pela FPA, pela Frente Invasão Zero, oposição, minoria e várias frentes parlamentares, que isso é um escárnio. Termos a Câmara dos Deputados, a Casa do Povo, celebrando 40 anos da existência de um grupo terrorista e que mostra o seu terrorismo aqui dentro. Eu também estava inscrita como líder da minoria para falar, assim como os colegas que não conseguiram falar. Essa moção de repúdio será protocolada às 16 horas e ela vem com a força de um número enorme de deputados, a grande maioria dos deputados que não compactua com essa sessão solene, que não permite sequer oposição. Isso é esse grupo terrorista. São 102 assinaturas, mas as frentes representam muito mais. Então, o que nós queremos dizer, eu, como deputada parlamentar do Distrito Federal, voltada para o agro, tive a oportunidade de conhecer vários assentados.
E esses assentados que antes estavam sob a batuta do MST, mudaram de lado, porque perceberam que sob o governo Bolsonaro receberam títulos, receberam terras, receberam dignidade, crédito, trator, e disseram: deputada, nós percebemos que o MST e que o PT e a esquerda nunca quiseram nos dar nada disso, eles queriam nos usar. E é isso que eles fazem. Só os únicos beneficiados do MST são aqueles parlamentares que estavam sentados à mesa e todos os parlamentares do PT que apoiam esse tipo de movimento, e o homem que está sentado na cadeira do Planalto, que depois que assumiu essa posição, as invasões voltaram com força. Como líder da minoria, digo que vamos ficar aqui unidos, a minoria, a oposição e os parlamentares que não compactuam com o crime. E vamos continuar lutando contra essa vergonhosa participação do MST no governo. Por ter cassado a palavra dos deputados que estavam inscritos para se manifestar. Nós, da oposição, temos todo o direito de nos manifestarmos em qualquer ambiente dessa casa, inclusive em sessão solene. E em que pese sessão solene seja sessão de homenagem, creio que uma importante tradição nessa casa se quebrou hoje com as manifestações muito bem pontuadas dos deputados Ricardo Salles e Fernando Rodolfo, quando foram à tribuna para Rodolfo Nogueira, confundi com um colega, Rodolfo Nogueira, que foram à tribuna ambos para dar um aspecto mais plural, aquela que seria uma homenagem a um grupo que é, na verdade, criminoso e terrorista. E colocando apenas fatos e verdades, tiveram palavras de baixo calão direcionadas a si, além das costas dadas pelos presentes aos parlamentares da oposição. Esta é a democracia do MST. Esta é a democracia do PT, que conduzia por meio da deputada Maria do Rosário a sessão solene. Portanto, inicio repudiando o fato de que eu não pude falar, o deputado Evair não pôde falar, por meio de uma manobra feita pela mesa de rapidamente ler os nossos nomes, não permitindo que chegássemos a tempo à tribuna para, no meu caso, tenho certeza também que no caso do deputado Evair, que não falou, respeitosamente nos manifestarmos. E eu gostaria apenas de fazer perguntas na tribuna. Como não pude fazer lá, faço aqui e assim concluo a minha manifestação. Por que será que o MST, sob o governo do Lula, passou a voltar a invadir terras e o governo federal deixou de entregar títulos de propriedade? Por que será que o governo Bolsonaro, que dizem que era contra a reforma agrária, entregou mais de 400 mil títulos? E sequer sabemos quantos foram entregues, se é que algum foi durante o governo Lula. Será que é porque querem, não apenas nos 40 anos desse grupo criminoso, também nos 41, nos 42, 43 e seguintes, manter essa massa de manobra aqui, grande parte dela apenas doutrinada para permanecer como militância de um campo político? Nós não podemos admitir isso. E é por isso que, como oposição, seguiremos fazendo não apenas perguntas, mas também denúncias de todos os crimes feitos pelo MST. E como gaúcho, deputado Alceu, eu não posso deixar de lembrar do Cabo Valdeci, que em 1990, deputado Bibo Nunes, também conterrâneo gaúcho, foi degolado em praça pública pelo MST. E quero mencionar também deputado Ricardo Salles, que com muita decência conduziu os trabalhos na relatoria da CPI do MST, que esta casa foi invadida em 2006. E o segurança Normando, essa informação é pública, passou naquele dia da invasão a ser hospitalizado e passou 5 dias em coma. E hoje recebeu aqui os mesmos membros de uma organização criminosa que depredou esta casa e depredou a democracia.
Do lado dele, respeito. Do lado do parlamento, respeito e decência. Mas do lado daqueles que aqui estão nos dando as costas e não nos permitindo manifestar apenas o desprezo à democracia e às leis. Não deixaremos que isso permaneça impune e por isso a oposição segue unida contra os crimes do MST. Muito obrigado. Pois é, pessoal, tá aí. Realmente a esquerda fala muito em democracia, em liberdade de expressão, só que só eles que podem falar. Eles não deixam ninguém ter voz. Mas, graças a Deus que nós temos ali deputados e até senadores também no Senado que são corajosos e não vão se calar, pessoal. Né? Já estamos aí há 1 ano e meio já nesse desgoverno de Lula e a oposição que é a favor de Bolsonaro, que é conservador, a favor dos princípios da família, não se cansa. Mesmo não tendo ali o presidente Bolsonaro no poder, eles vão ali e realmente estão colocando a cara a tapa, estão falando a verdade. É claro que eles vão tentar interromper a sessão, eles vão tentar barrar tudo, mas nós não vamos parar, pessoal, porque desistir não é uma escolha. Eu quero te pedir para se inscrever aqui nesse canal, se você não é inscrito, dá um like nesse vídeo, pega o link desse vídeo que está aqui na descrição, no primeiro comentário, e espalha nos grupos de WhatsApp, no Facebook, porque precisamos ajudar o Brasil e precisamos espalhar aquilo que é a verdade, que a mídia tradicional não vai mostrar e que a esquerda ainda quer calar, mas nós não vamos desistir. Forte abraço e até a próxima.